Qual é o sentido da vida que Deus espera de nós? Eu queria dizer para você que o livro de Efésios, ele é um compêndio de teologia, e nesse compêndio de teologia a gente tem duas partes, nós temos duas partes muito bem definidas. A primeira é, desde o capítulo 1 até o capítulo 4, no versículo 16, nós encontramos as grandes realidades de Deus, como Deus tem nos amado, como é que, como é que o amor de Deus nos atinge, como é que a salvação ela se processa, quais são as bênçãos da nova posição agora que nós entregamos a nossa vida para Jesus. Mas a partir do versículo do capítulo, do versículo 17 do capítulo 4 até o final do livro, nós vamos encontrar aquilo que eu gosto de chamar de manual de teologia prática. O que isso tem a ver com a minha vida hoje? Como que isso afeta com o jeito que eu estou vivendo? Como é que essas coisas mexem no meu dia a dia? Como que essas coisas mexem nas realidades de fé, nos problemas que eu enfrento lá em casa, nas lutas que você enfrenta na sua família? Como que eu vivo o meu casamento com a minha esposa? Como que eu participo da comunhão dos irmãos? Então, Efésios começa a falar isso. E nessa segunda parte, nós vamos ver que qual é o estilo de vida de alguém que teme a Deus. Qual é o estilo de vida de alguém que conhece Jesus como Senhor e Salvador? E por isso que eu queria ver com os irmãos hoje aqui nesse vídeo, talvez depois eu fale mais algumas coisas, mas eu vou falar de uma das características, pelo menos uma das características que precisam existir na nossa vida quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor. E no versículo 17 ao capítulo 20 do versículo 4, você pode ler em casa, o que Paulo está dizendo aqui é que quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, algo novo tem que se processar em nós. Algo novo tem que acontecer. Receber Jesus como Senhor não é nós virarmos adeptos de uma religião. Receber Jesus como Salvador não é a gente ter uma filosofia nova que agora vai permear a nossa vida. Não, receber Jesus como Salvador é ter dentro do coração um templo onde o Senhor Todo-Poderoso vai habitar. Isso é receber Jesus como Senhor e Salvador. É ter dentro do nosso coração um templo onde a presença do Senhor, a presença de Jesus, o Filho de Deus, começa então a influenciar a nossa vida e transformar a nossa vida em algo novo. E Paulo começa a dizer que como que essa transformação ela se processa, né? Paulo começa a falar sobre isso e quais seriam as características dessa fé naqueles que o Espírito de Deus está transformando. Será que essa transformação é só aqui na nossa cabeça? É só uma ideologia? Ou ela pode ser de alguma forma constatada? Ela pode ser de alguma forma percebida? Será que a gente pode degustar essa transformação ou ela é apenas alguma coisa da nossa mente que nós imaginamos? Se você é servo de Jesus, se você teme a Deus, coisas da graça de Deus precisam estar acontecendo na nossa vida, na sua vida. Não tem jeito. Coisas da graça de Deus, elas vão acontecer na vida e não somente você vai perceber isso, mas a sua maneira de viver, a sua maneira de encarar as coisas, a sua transformação, ela é notada também pelas pessoas que estão ao seu redor. Porque elas vão perceber que está acontecendo algo novo em você, algo diferente que você não vivia antes. Mas como que isso acontece? Existem várias mudanças que vão acontecendo quando Jesus entra na nossa vida. E como eu disse, eu vou falar só sobre uma hoje. Depois eu vou falar sobre outras. Mas a primeira mudança que Paulo está dizendo aqui
que ele fala que acontece, e é por isso que nós não podemos copiar o modelo de vida que antes nós vivíamos, não dá para viver do mesmo jeito, não dá para copiar o modelo de vida que a maioria das pessoas vive, porque agora Jesus está dentro do nosso coração, e uma das características que acontece quando nós aceitamos Jesus é que a nossa mente, ela passa por uma transformação. Aleluia! A nossa mente passa por uma transformação. E a primeira grande mudança espiritual, ela acontece aqui na nossa mente, porque a palavra de Deus diz assim: portanto, digo isso e testifico no Senhor. Ou seja, isso é uma coisa séria. Isso é uma coisa séria, uma coisa que vem de Deus. Ele fala: não andeis mais como andam os gentios, na vaidade da sua mente. Olha só que coisa linda. Então, o que ele está dizendo aqui é que, olha, está acontecendo alguma coisa diferente no mundo hoje, no dia a dia da maioria das pessoas, que representa o jeitão de cada um, o jeitão de viver da maioria das pessoas. E Paulo classifica esse jeitão de pensar, esse jeitão da maioria das pessoas, ele classifica como vaidade. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Agora, o que isso significa? Qual o sentido daquilo que Paulo está nos dizendo aqui? Paulo usa uma palavra que pode ser traduzida da seguinte maneira. Ele usa a palavra insignificância. Uma mente insignificante, um modo de pensar, um modo de agir sem sentido, sem propósito, vazio, fútil. É a forma com que a maioria das pessoas que não encontraram Jesus vive hoje. Então, o estilo de propósito de vida, o jeitão que cada um tem, isso precisa ser mudado, transformado, quando Jesus Cristo começa a habitar o coração das pessoas. Então, eu não posso dizer que eu tenho que continuar minha vida com o complexo de Gabriela. Sabe o que é complexo de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, você sempre assim. Não! Porque quando a gente entrega a vida para Jesus, o que a gente está buscando? O que você está buscando na sua vida hoje? O que você está querendo construir com o seu jeitão de viver? O que você está querendo construir? E a gente começa a pensar como funciona isso hoje. Como funciona? A gente então trabalha para quê? Para comer, para ter roupa, para sustentar a sua família. A gente pensa, eu vou comprar, eu vou fazer, eu vou... Sabe? Essas coisas do nosso jeitão de fazer. E quando a gente percebe que a vida não enxerga a eternidade. Quando nós não entregamos a nossa mente para Jesus e nós não mudamos a nossa vida, nós temos uma dimensão espiritual tão rasa que não que precisa, que necessita da graça de Deus. Porque aí o nosso depois, sabe? O nosso depois é tão perto que os propósitos da nossa vida se tornam fúteis, se tornam vazios. Os nossos objetivos de vida são tão perto, o nosso depois é tão aqui pertinho de nós, que eles não passam no teste da eternidade. E o pior é que a vida se transforma numa mente vazia, sem sentido, sem propósito. E aí, então a gente percebe que quando Jesus entra na nossa vida, ele precisa causar alguma mudança, que vai causar alguma diferença, a ponto de nós entendermos, agora sim, coisas da graça de Deus começam a acontecer no meu coração. A Bíblia está dizendo que se você tem Jesus no seu coração como Senhor, os valores da sua vida precisam mudar. Os valores mudam, o sentido da tua vida tem que mudar. O propósito da sua vida tem que mudar e não para e não dá para parar diante das coisas, diante dos nossos olhos, diante dos obstáculos. A gente tem que continuar vendo além aquilo que Jesus projetou para a nossa vida, vendo a eternidade. É como um filósofo disse que quando a gente não entrega o coração para o Senhor, a gente está vivendo na insustentável leveza do ser. Ou seja, o nosso ser se torna tão vazio, tão vazio que é insustentável. E a gente está angustiado na nossa vida, a gente está vivendo triste porque a gente não entendeu bem o projeto da eternidade. Então, o que eu queria deixar para você hoje:
Se Jesus entra no seu coração, você permitiu que ele entrasse no seu coração, coisas da graça dele precisam acontecer em você. E vai começar aqui, na mente. Depois tem um montão de outras coisas que precisam acontecer, as características de uma vida que é transformada pelo Senhor. Mas disso eu vou falar uma outra vez. Que Deus abençoe você.